Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma videoaula da Cursando Técnico no tema de Saúde e Segurança do Trabalho. Eu sou a Gabriela, sou engenheira de segurança do trabalho e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o SESMIT, que está descrito na NR4 do Ministério do Trabalho. Você sabe o que é o SESMIT? O que significa essa sigla? SESMIT significa Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Ele está contido na norma NR4 do Ministério do Trabalho, que foi publicada junto com as outras normas através da portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, e a publicação foi em junho de 1978. Como vocês já sabem, as normas passam frequentemente por revisões e a última revisão da NR4 foi realizada em maio de 2016. Bom, então, como eu já disse, o que é o SESMIT, né? O SESMIT, ele é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Ele é formado por uma equipe de profissionais multidisciplinares que tem a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade física dos trabalhadores. O SESMIT, além de estar estabelecido na NR4, né, na norma regulamentadora número 4, ele também está estabelecido no artigo 162 da CLT, que é um daqueles artigos que foram, a gente conversou sobre isso nas outras aulas, né, daquele capítulo, né, que foi incluído na CLT com o tema de saúde e segurança do trabalho, capítulo 5. Então, o artigo 162 trata do SESMIT. Bom, o SESMIT ele vai ser instalado numa empresa dependendo do porte, né? A composição do SESMIT vai depender do grau de risco e do porte daquela empresa relacionado ao número de funcionários. Também é importante conhecer essas definições, né, do grau de risco, que vai variar. O grau de risco vai ser de acordo com o KNAI daquela empresa, mas para frente nós vamos ver a tabelinha aqui da norma para vocês poderem entender um pouco melhor, e também de acordo com o número de funcionários. Dentro da norma, vale a pena dar uma lida e entender, porque existem várias regras e exceções. Se for uma empresa que seja multilocais, né, sede no local, mas ela tem outras filiais em outros locais, o SESMIT vai ser tido de uma forma. Aquelas empresas que juntam várias empresas para formar um SESMIT único, também tem as regras específicas. Então vale a pena assim dar uma olhada, ler a norma mais a fundo para poder entender. Com relação a texto, a norma é curta, né? O que mais deixa ela extensa são os anexos, principalmente o quadro 1, né, que é o anexo com relação para definir o grau de risco daquela empresa, que ele é bem extenso, né, que leva em consideração vários quinais. Também tem que se lembrar que dependendo da atividade daquela empresa, ela vai ter regras específicas para a composição do SESMIT. Então, dependendo se for uma empresa da mineração, uma empresa da área rural, vai ter regras específicas para composição daquele SESMIT, inclusive para SESMIT interno, para SESMIT externo. Então, tem várias regras que devem ser seguidas, tá? Bom, então o SESMIT, né, ele deve ser composto, dependendo, obviamente, do grau de risco e do número de funcionários, por alguns profissionais, que eu vou dizer aqui para vocês quais são. O médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho, o técnico de enfermagem do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho e o técnico de segurança do trabalho. Então, essa composição vai variar de acordo com o grau de risco e o número de funcionários. Toda empresa precisa ter um médico do trabalho ali à disposição durante as 8, 10 horas diárias? Não, vai depender dessas informações que eu já falei. Técnico de segurança do trabalho, toda empresa precisa ter? A maioria, né? Mas também vai depender de como a empresa se enquadrar dentro desse quadro, na verdade, do quadro 2 da NR4, certo? O objetivo principal do SESMIT é promover a saúde, né, e preservar a integridade física dos trabalhadores. Se você lembrar um pouquinho a gente falou da última aula sobre o mapa de riscos, né? Se você lembrar, a atribuição da CIP é basicamente a mesma, né? Promover a saúde, integridade e preservar a integridade física do trabalhador. E o dimensionamento do SESMIT ele é vinculado à gradação do risco da atividade principal e ao número total de empregados do estabelecimento. Então, essas informações, como que nós vamos saber o grau de risco e o número de funcionários, em qual nível que ela vai entrar. Então, observando, analisando primeiramente o quadro 1 para encontrar o grau de risco e depois você cruza o grau de risco com o número de funcionários no quadro 2. Tá? Então, esses quadros eles são anexos da NR4 e deve-se sempre observar as exceções, como eu já comentei.
A composição do SESMIT, então, basicamente vai ser engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança, médico do trabalho, enfermeiro e auxiliar de enfermagem do trabalho. Em alguns casos entram também a psicóloga, fonoaudióloga e fisioterapeuta. Essas funções não estão inclusas dentro da norma, mas dependendo da atividade daquela empresa, se faz necessário a inclusão desses profissionais. Por exemplo, uma fisioterapeuta, né? Onde seja necessário fazer alguma análise ergonômica, né? Então, essa fisioterapeuta vai estar listada dentro do quadro do SESMIT. Para essas questões mais específicas, tem as legislações específicas também. Então, né, só definindo aqui as formações que esses profissionais devem ter, né? O engenheiro de segurança do trabalho, até aqui está como engenheiro ou arquiteto, portador do certificado de conclusão de curso de especialização em engenharia de segurança do trabalho em nível de pós-graduação. Ou seja, o profissional precisa ser formado, né, numa engenharia, e depois fazer uma pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Gera uma grande dúvida com ter um novo curso, né, que é engenharia da saúde, do trabalho, alguma coisa assim. E esse curso não dá algumas atribuições, só tem que ficar bem atento, porque é um curso de graduação, não é um curso de pós-graduação. Então, sempre se você tiver interesse em cursar esse curso, dá uma olhada para ver as atribuições que ele pode fornecer para você, tá? Aqui também deixei sublinhada a questão do arquiteto. Alguns CREAs, né? O CREA a gente sabe que a abrangência dele é estadual. Alguns CREAs já bloquearam, já proibiram os arquitetos de assinarem como engenheiro de segurança do trabalho. Então tem que ficar atento também. Caso a sua empresa tenha um arquiteto que responda pela área de segurança do trabalho, procure ver se no seu estado ou no seu município essa atribuição ainda é válida. É aquela briga eterna, né, entre engenheiros e arquitetos, mas aqui não cabe a nós discutir essa questão. Mas em alguns estados já os arquitetos não podem mais, mesmo os que fizeram pós-graduação e já atuavam na área, tiveram que parar de exercer essas atividades, certo? A outra, né, outro profissional que compõe o SESMIT é o médico do trabalho. O médico do trabalho deve ser formado, deve ter diploma válido, né, de acordo com o MEC, e também deve ser pós-graduado em medicina do trabalho. Tá? Então não é qualquer médico que pode compor o SESMIT, tem que ser um médico que tenha a pós-graduação registrada. O enfermeiro do trabalho, né? O enfermeiro deve ser portador do certificado de conclusão de curso de especialização em enfermagem do trabalho, então tem que ser enfermeiro, tem que fazer a pós-graduação em enfermagem do trabalho e ministrado por faculdade que tem essa atribuição, que possa ministrar esse curso. O auxiliar de enfermagem do trabalho, aqui entra uma questão interessante, que pode ser tanto o auxiliar de enfermagem quanto o técnico de enfermagem. E ele deve também fazer um curso de qualificação como enfermeiro do trabalho, né, ministrado por instituição reconhecida e autorizada pelo MEC. E o técnico de segurança do trabalho, ele já é um curso técnico direto, né? Não necessita de ser formado em algum outro curso para depois especializar na área de segurança, né? Ele já faz um curso de técnico direto, mas desde que seja ministrado por uma instituição que seja acreditada e autorizada pelo MEC. Aqui nesse caso, a gente tem o quadro 1, né, da norma. E como a gente já tinha comentado, o quadro 1 ele vai relacionar o número do CNAE, né, da atividade principal daquela empresa, com o grau e vai nos dar o grau de risco daquela empresa, tá? Então aqui eu peguei só a primeira tela, né, são várias páginas desse quadro, então eu peguei só a primeira parte dele. Tem algumas atividades aqui mais relacionadas à atividade rural e o grau de risco da empresa. Então, você pega o grau de risco e vai jogar na tabela 2, em quadro 2, que é esse daqui. Então, aqui nós temos, né, os graus de risco, né, de acordo com o que foi definido naquela tabelinha, e aqui nós temos os números de funcionários, certo? Então, se você tiver uma empresa que tem grau de risco 2, por exemplo, tá? E tenha entre 1.000 e 2.000 funcionários, qual que é o quadro que ela precisa ter, né, do SESMIT? Então, de acordo aqui com a tabela, ela precisaria ter um técnico de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho em tempo parcial, né? Tá vendo que tem um asterisco aqui? Aí você vê aqui no rodapé da tabela, tá descrito. O tempo parcial mínimo de 3 horas, tá? Também deve possuir em tempo integral o auxiliar de enfermagem do trabalho e o médico do trabalho também em período parcial, não precisa estar à disposição o tempo todo. E, obviamente, que conforme maior for o grau de risco daquela empresa, maior e também o número de funcionários, né, maior vai ser a composição daquele SESMIT.
Então, vamos pegar esse caso aqui, o mais crítico, né? Nessa situação, porque aqui já tem que fazer, quando é acima de 5.000 funcionários, vai fazer a fração de acordo com o número de funcionários. Mas vamos pegar esse daqui, ó, de 3.500 a 5.000 funcionários no grau de risco 4. Então, necessitaria de 10 técnicos de segurança do trabalho, 3 engenheiros de segurança, um auxiliar de enfermagem, um enfermeiro do trabalho e 3 médicos do trabalho em tempo integral. Então, é a situação aqui, uma das situações mais críticas aqui do 4, certo? Aí tem algumas informações sobre na área da saúde também, né? Que hospitais ambulatórios, maternidades, casas de saúde, casas de repouso e clínicas, né? Com mais de 500 empregados deverão contratar enfermeiro no tempo integral. Então, essas observações que nós temos que ficar atentos aqui para não deixar passar ou compor o nosso SESMIT de forma incorreta. Então, são atribuições do SESMIT, né? Essas atribuições estão descritas no item 4.12 da NR4, vale a pena dar uma olhada, né? Elas têm, eu até coloquei aqui a última alteração, que foi de 83, tá? Então, aqui a gente consegue ver as principais atribuições que nós vamos olhar aqui agora. Seria aplicar os conhecimentos de engenharia e segurança de medicina do trabalho no ambiente de trabalho, inclusive com relação a máquinas e equipamentos, com o intuito de reduzir e eliminar os riscos existentes. Determinar, quando esgotados, aquela questão que a gente sempre fala, naquela hierarquia de prevenção de riscos, né? Quando esgotados todos os meios conhecidos para eliminação do risco e esse persistir, mesmo que reduzido, indicar a utilização dos EPIs para o trabalhador, de acordo com o risco e com a intensidade daquela atividade que ele vai realizar. Colaborar nos projetos de implantação das novas instalações físicas da empresa ou tecnológicas, responsabilizar-se tecnicamente pela orientação quanto ao cumprimento da NR, né? Então sempre vai ter os profissionais responsáveis por aquela empresa. Até não comentamos aqui ainda sobre a questão do SESMIT interno, né? É muito comum hoje em dia as empresas contratarem consultorias para responderem como SESMIT, né? Então essa consultoria já possui todo aquele corpo que o SESMIT necessita, engenheiro, técnico de segurança, enfermeiro, médico, auxiliar de enfermagem, e ela faz um contrato de prestação de serviço para aquela empresa. Porque às vezes a empresa é tão pequenininha ali que não precisa talvez ter o profissional interno, né? Então contrata o profissional, a consultoria externa, desde que seja, né, para ficar válido, né, para estar tudo dentro da norma, da legislação, tem que estar registrado no órgão regional do Ministério do Trabalho. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Tanto o SESMIT externo quanto o SESMIT interno, tá? Então, também manter relacionamento com a CIPA, aqui que vem a relação do SESMIT com a CIPA, tanto no NR4 quanto no NR5, que trata da CIPA, traz essa relação, que o SESMIT e a CIPA têm que ter um relacionamento bom para um acompanhar o outro, trazer as demandas de cumprimento, etc. Além de treinar a CIPA e orientá-la. Às vezes os representantes da CIPA não têm o menor conhecimento, né, técnico para poder fazer essa gestão de segurança e trazer as demandas. Então, cabe ao SESMIT fazer esse treinamento e orientar a CIPA quando tiver dúvidas. Promover também a realização de atividades de conscientização, educação e orientação dos trabalhadores para a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, através de campanhas ou de programas de duração permanente. Esclarecer e conscientizar os empregadores sobre acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, estimulando-os em favor da prevenção. Analisar e registrar em documentos específicos todos os acidentes ocorridos na empresa ou no estabelecimento, com ou sem vítima, e também nos casos de doença ocupacional. Então, como que é feito esse registro? Lá na norma também tem os anexos e os quadros, e tem vários quadros que o SESMIT tem que fazer o preenchimento, tá? Daqui a pouquinho nós vamos mostrar um pouquinho aqui de cada um deles. Registrar mensalmente os dados atualizados de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais e dos agentes de insalubridade, preenchendo no mínimo os quesitos descritos nos modelos e mapas constantes, que são os quadros 3, 4, 5 e 6. Esses quadros devem ser preenchidos e mantidos à disposição da fiscalização. Manter os registros que tratam as alíneas anteriores, né, com relação às doenças e os quadros 3, 4, 5, 6, na sede, né, do setor de segurança e medicina do trabalho, de forma fácil, né, caso uma inspeção, uma fiscalização solicite esses documentos, que seja de fácil acesso para quem tiver ali poder encontrá-los. E também devem ser guardados, né, por um período no mínimo de 5 anos, tá? Esses quadros preenchidos.
As atividades dos profissionais integrantes do SESMIT são essencialmente prevencionistas, né? Embora não impedindo o atendimento de emergência quando forem necessários. Então, devem também se valer da prevenção de combates a incêndios, resgates, né? E de qualquer outro incidente ou acidente que venha acontecer na empresa, não só na questão prevencionista, mas também respondendo a emergências, no caso de necessidade daquela empresa. E como eu disse também, o SESMIT ele deve ser registrado, né? O SESMIT ele precisa passar por esse registro, tanto o SESMIT externo quanto o SESMIT interno devem ser registrados no órgão regional do Ministério do Trabalho, geralmente são as delegacias, né, do trabalho. Então, os dados mínimos, né, que devem constar nesse registro são os nomes dos profissionais integrantes do SESMIT, o número de registro desses profissionais na Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho, o número de empregados que essa empresa possui e o grau de risco por estabelecimento, né, se for uma empresa que possui vários estabelecimentos, a especificação dos turnos de trabalho e o horário de trabalho dos profissionais do SESMIT, né? Em alguns casos, quando o trabalhador, o representante do SESMIT for trabalhar às 8 horas, né, a CLT normal, aquele horário, ou quando for horário parcial, dependendo do médico, se tratando mais ali do médico ou do engenheiro do trabalho. Então, só comentando, né, como a gente já falou, a relação do SESMIT e da CIPA, né? Na NR4, ele traz esse texto para a gente, né, que o SESMIT deverão manter entrosamento permanente com a CIPA, dela valendo-se como agente multiplicador e deverão estudar suas observações e solicitações, propondo soluções corretivas e preventivas conforme o disposto no subitem 5.14.1 da NR5. Como as normas passam por frequente atualização, esse número não está mais batendo esse subitem com a norma com a atualização da NR5. Então, eu trouxe aqui, né, que é o item 5.16, que a CIPA terá por atribuição identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar um mapa de riscos, com a participação do maior número de trabalhadores e com a assessoria do SESMIT onde houver. Ou seja, o SESMIT e a CIPA não devem brigar, não devem ter desavenças, né? Eles devem agir juntos, trabalhar juntos, porque, como eu já comentei, o intuito dos dois é o mesmo, de preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores, proporcionando um ambiente seguro e livre de acidentes, né? Então, os dois órgãos, né, as duas composições devem trabalhar juntas com a finalidade de preservar a saúde dos trabalhadores. Então, aqui a gente trouxe também os quadros, né, os demais quadros da NR4. O quadro 3, ele fala dos acidentes com vítima, então essas são as informações mínimas que devem estar incluídas nos relatórios, que é o setor, o número absoluto de acidentes, o número absoluto com afastamentos menores que 15 dias, o número absoluto com afastamentos maiores que 15 dias, o número absoluto sem afastamento, o índice relativo pelo total de empregados, então você vai gerar um fator aqui, os dias homem perdido, a taxa de frequência, quantos óbitos obtiveram e o índice de avaliação da gravidade. Então, tudo isso aqui deve ser desenvolvido pelo SESMIT e deve ser preenchido e deixado à disposição dos órgãos fiscalizadores. O quadro 4, ele trata das doenças ocupacionais. Então, as doenças ocupacionais, ele vai trazer o tipo da doença, o número absoluto de casos, os setores de atividade dos portadores, o número relativo de casos com relação ao número total de empregados, né? O número de óbitos, o número de trabalhadores transferidos por outro setor e o número de trabalhadores que foram definitivamente incapacitados. O quadro 5, ele fala da insalubridade, então o SESMIT deve descrever o setor, os agentes identificados, a intensidade ou concentração e o número de trabalhadores expostos. E os acidentes sem vítima, né, devem ser escritos os setores, o número de acidentes, a perda material, né, aqui na norma está dizendo ainda em cruzeiros, né, na verdade agora em reais, e acidentes sem vítima e com vítima e as observações. Então, cabe à empresa constituir um SESMIT, né, de acordo com a norma, com o que a norma pede, com o mínimo de
com a composição mínima que a norma pede, mas nada implica, né? Se caso a empresa, né, pelo quadro, precisar de apenas um técnico de segurança do trabalho, nada implica da empresa ter dois ou três, quantos ela achar necessário para atender o objetivo do SESMIT, né? Que é diminuir, minimizar o número de acidentes de trabalho e propiciar um ambiente livre de acidentes para os trabalhadores, certo? Pessoal, então essa foi a nossa videoaula de hoje com o tema SESMIT. Espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Qualquer coisa estou à disposição. Podem entrar em contato comigo para esclarecer as dúvidas de vocês. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.